respectivos gabinetes, cópia da ata da 14ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia permanecem como se encontram aprovado. Seja também bem-vindo a esta reunião o eminente secretário de Estado da Fazenda, senhor Paulo Eli, e também a senhora Graziela Luiza Neixing, é isso? Que é diretora de contabilidade daquele órgão. E no dia de hoje, conforme o ofício expedido, a sua excelência, o senhor secretário de Estado da Fazenda, o senhor Paulo Eli, nós vamos ter a apresentação dos relatórios resumidos da execução orçamentária do 3º e 4º bimestre de 2018 e do relatório de gestão fiscal do 2º semestre, conforme determina o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos dar início, então, à apresentação do senhor secretário de Estado, por um tempo de até 30 minutos. A dinâmica da nossa reunião, dessa apresentação, será da seguinte forma. O senhor Paulo Eli e a sua assessora, diretora de contabilidade, fazem a apresentação, os senhores deputados fazem as anotações de eventuais perguntas. E após a apresentação, vamos para as respostas. Perguntas e respostas. Senhor Paulo Eli, por gentileza. Senhor presidente, senhores deputados, essa é a apresentação do 2º quadrimestre de 2018. Ele basicamente reflete de maio até agosto, né, sobre as contas do governo. É um resumo geral. Nós estamos à disposição para fazer responder todos os questionamentos em seguida. E a Graziela vai começar a fazer a apresentação nos moldes que nós fizemos nos anos anteriores. Basicamente isso. Bom dia, presidente, excelentíssimo deputado Marcos Vieira, cumprimentando o presidente, cumprimento os demais deputados aqui presentes, secretário da Fazenda, os demais presentes aqui nesse recinto e também aqueles que nos acompanham pelas redes. Essa exigência da audiência pública está prevista na Lei Complementar Federal 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Seguindo o dispositivo dessa lei, foram publicados o relatório resumido da execução orçamentária do 4º bimestre, foi publicado no Diário Oficial e também disponibilizado no portal da Transparência do Poder Executivo, assim como o relatório de gestão fiscal do Poder Executivo relativo ao 2º quadrimestre. Verificando a despesa orçada e comparando com a efetivamente arrecadada, a gente tem uma execução nesse período do 2º quadrimestre, de 63% já daquilo que estava previsto no orçamento aprovado, somando 23 bilhões de receita bruta arrecadada. Desse total, a maior parte, 73%, corresponde às receitas tributárias, os impostos arrecadados pelo Estado, que somaram 16 bilhões. Mais lento? Mais lento. Tá bom, desculpa. Comparando... Sim. 73% é receita tributária. A segunda maior receita do Estado são as contribuições previdenciárias, tanto do próprio servidor, tanto do servidor quanto a cota patronal. Depois temos também outras receitas, como a receita patrimonial, que é a receita de rendimentos de aplicação, aluguéis, receita de serviços prestados, e as operações de crédito e as demais receitas, que são receitas de transferências da União, transferências de convênios, que somaram 4 bilhões 830 milhões. Posso passar? Comparando a arrecadação tributária própria com o período equivalente do ano passado, do 2º quadrimestre de 2017, nós tivemos 7% de aumento da arrecadação desse período. Então, ICMS, arrecadação bruta, correspondeu a 13 bilhões 430 milhões, o IPVA, 1 bilhão 250 milhões, o ITCMD, 180 milhões, imposto de renda, 950 milhões e as taxas arrecadadas pelo Poder Executivo, 620 milhões. Nesse item aqui, o acréscimo de 7%, a nossa meta era 9%, mas a greve dos caminhoneiros ela nos tirou
nesse quadrimestre é que nós tivemos um impacto forte da greve dos caminhoneiros. Foi aqueles 10 dias que a economia praticamente parou e nós ainda não recuperamos essa arrecadação daquele período. Mostrar também os repasses do governo federal e demonstrar que a gente depende pouco, né, dessas receitas que vêm do governo federal, diferente de outros estados, principalmente do Nordeste. Então, a nossa maior receita que vem do governo federal é o FPE. Somaram 790 milhões nesse período, acompanhado do IPI exportação, 219 milhões, a CID, que está um valor bastante baixo, né, até por conta da desoneração, foram 44 milhões, Lei Candir, 34 milhões, que segue o fluxo normal do período, e transferências de recursos naturais, 19 milhões. Então, o total arrecadado com essas transferências obrigatórias do governo federal foi de 1 bilhão 108 milhões, apresentando um acréscimo de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Da receita bruta arrecadada, parte tem que ser transferida para os municípios, então é o 25% do ICMS, 50% do IPVA, assim como as transferências da União também, algumas têm o desconto, como o IPI. E essas transferências aos municípios somaram 4 bilhões 140 milhões nesse segundo quadrimestre. Também há uma outra dedução da receita, que é a transferência ou o depósito no Fundeb, que é para aplicação exclusiva em educação, somou 2 bilhões e 400 milhões nesse período. E outras deduções ou restituições que o contribuinte entra com processo quando teve o pagamento indevido e a gente faz a restituição para esses contribuintes. Em dinheiro aí, né? Então, sobrou para o Estado, sobraram para o Estado 16 bilhões 440 milhões para ser aplicados nas despesas. Então, é esse o valor que efetivamente ficou no caixa para aplicar nas despesas ou prestação de serviço para a população. No período de 8 meses, né? Isso. De Isso janeiro... no período de 8 meses. De janeiro a agosto. Isso. Isso. Isso é a execução do ano, né? Desse valor que sobrou, também tem que ser descontado o valor que é repassado para os poderes, né? E a base de cálculo é o conceito de receita líquida disponível. Então, nesse período, somou 10 bilhões 490 milhões. Basicamente, são as receitas operacionais, né? As receitas tributárias, que são a conhecida fonte 100 do governo do Estado. Então, desse valor, foram 2 bilhões 312 milhões distribuídos para o Tribunal de Justiça, para a Assembleia, Ministério Público, Tribunal de Contas. Também a UDESC recebe um percentual fixo da receita líquida disponível do Estado. Também o percentual destinado para o Fundo dos Hospitais Filantrópicos. Também é 8 meses aqui, né? Entrando já na execução das despesas, a gente teve um orçamento original aprovado de 26 bilhões 430 milhões. Desse montante, já foram abertos créditos adicionais, ampliações de despesas, né, por conta de superávit financeiro, que é a sobra de caixa do exercício anterior, ou operações de crédito e remanejamento, somaram 3 bilhões 140 milhões, o que somou, né, uma despesa autorizada que pode ser executada até o final deste exercício, de 29 bilhões 570 milhões. Desse montante, 62% já foi comprometido, que foi a despesa empenhada. Então, foram 18 bilhões 470 milhões de despesa já empenhada. Aqui eu quero fazer um parênteses. Quando eu assumi a secretaria em fevereiro, nós adotamos o controle quadrimestral. Então, eu só libero para empenhamento de 4 em 4 meses. Porque, no passado, o que nós fazíamos? Nós liberávamos o empenhamento em janeiro, aí as empresas, os órgãos empenhavam as despesas até dezembro. Só que a dotação não dava, aí eles empenhavam tudo até agosto. Chegava em agosto, não tinha dinheiro para pagar as contas. Então, agora, as contas têm que caber no quadrimestre. Se não couber, tem que descontratar. Então, foi uma das maneiras que nós fizemos esse ano para manter, basicamente, as contas em dia. Porque se eu libero o empenhamento da despesa, eu libero uma contratação. Então, aqui é por quadrimestre. Agora, eu liberei do último quadrimestre do ano, para fechar o ano.
Então, todos os anos nós tivemos problemas com fechamento de ano em função de que em janeiro se liberava a cota do ano todo e os órgãos iam gastando, aí não tem dotação orçamentária, uma despesa que é de 12 meses, empenhava em 8 meses. Aí ficava 4 meses a descoberto. Por isso que nós temos na Secretaria da Saúde e na Secretaria da Justiça e Cidadania alguns milhões de notas de gaveta. Simplesmente as despesas foram executadas sem empenho. Então, isso nós estamos regularizando agora com o Tribunal de Contas e fazendo um plano de pagamento dessas despesas. Em relação à despesa já executada, aquela que o serviço foi prestado, o material foi entregue, foi comprovado, que se chama despesa liquidada, a gente já teve 16 bilhões 680 milhões, representando 56% de execução do orçamento aprovado para 2018. Segregando essas despesas por grupos, por grandes grupos de despesa, nós tivemos no segundo quadrimestre de 2018 800 milhões de investimentos, representando uma queda de 21%, quase 22%, em relação a esse mesmo período do ano anterior. A manutenção dos serviços públicos, que são as outras despesas correntes, no segundo quadrimestre de 2018, a soma foi de 4 bilhões 160 milhões, um acréscimo de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. O acréscimo maior em relação aos grandes grupos foi em relação ao pagamento do serviço da dívida, aqui incluindo amortização e juros. O acréscimo foi de 36% em relação ao mesmo período do ano passado. E a folha de pagamento fechou o segundo quadrimestre de 2018 em 10 bilhões 630 milhões, representando um acréscimo de quase 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação ao total das despesas executadas, a folha representa 63,73% do total do orçamento. O segundo maior grupo são as despesas de custeio. Deixa eu dar uma explicada aqui. Por que os investimentos caíram? Porque o Estado não tem capacidade para investir com recursos próprios. E os financiamentos estão encerrando. Então, nós temos menos execução de investimentos porque não tem dinheiro para investir. O segundo item, manutenção de serviços públicos, nós começamos a colocar em dia as contas da saúde. Basicamente, são despesas de exercícios anteriores. Então, o aumento ali de 7%, em função do aumento de mais 1% para a saúde e o pagamento das despesas dos exercícios anteriores e o reconhecimento de despesas, nós aumentamos o dispêndio em saúde. Depois nós vamos ver lá na frente, né? Quais os itens, né? Pagamento da dívida. Basicamente, acabou em 2018 a carência da dívida pública em relação à União. 2016 e 2017 teve uma carência das parcelas da dívida pública. 2018 já começou a ser cheio a partir do segundo semestre agora, e o ano que vem a dívida pública é cheia novamente. 13%? Não, a dívida pública nós estamos pagando são saldos, né? 8%, 9% da receita corrente líquida. Já foi 15%, já foi 12%, já foi 13%. Antes era. Antes era. Não. Só que, em função do término da carência da dívida, que foi conseguido com a renegociação, agora ela volta a ser cheia. Então, por isso que teve o aumento da dívida. Não teve o aumento, mas se olhar em relação a 3 anos atrás, aí mais ou menos se equipara. Porque o pagamento da dívida ela caiu em função da carência. Agora ela voltou a ser cheia de novo. Então, esse é um dos nossos gargalos no fluxo de caixa. E a folha de pagamento, o crescimento foi vegetativo, apenas o crescimento vegetativo e a implementação do aumento do piso dos professores em maio e da Justiça e Cidadania teve alguma coisa. Apesar de nós termos reduzido vários cargos comissionados, de termos desativado vários órgãos, a folha ainda assim cresceu 4,98%. Basicamente em cima de promoções e o triênio. Segregando a folha de pagamento do Poder Executivo em pessoal ativo e o inativo e pensionistas, no segundo quadrimestre, o pessoal ativo somou 5 bilhões, um acréscimo de 3% em relação ao mesmo período do ano passado, e o pessoal inativo, 3 bilhões 790 milhões, com acréscimo de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Na realidade, as pessoas estão migrando do ativo para o inativo. Então,
Tem alguns meses que nós temos mais inativos do que ativos, depende também dos ACTs, mas é uma conta que está aumentando muito desse lado aqui. Muita gente saindo acho que dá quase 200. Não, já é o atual, né? Só. Aqui, em relação ao resultado da Previdência Estadual do IPREV, nosso Instituto de Previdência, a arrecadação das receitas previdenciárias, que inclui tanto a contribuição patronal quanto a do servidor, somou, nesse período, de janeiro a agosto de 2018, 1 bilhão e 600 milhões. Já as despesas previdenciárias, as despesas pagas pelo regime, somaram 4 bilhões e 210 milhões, o que gera um resultado previdenciário negativo, um déficit previdenciário de 2 bilhões e 610 milhões nesse período, de janeiro a agosto. Aqui é os 8 meses. Aqui, do 470 para o 1,6, já teve o aumento da alíquota para 14%, né? Do 13% para o 14%. Então, os servidores aumentou a alíquota de contribuição dos servidores de 13% para 14%, aí refletiu no aumento da arrecadação dessa receita previdenciária. Mesmo assim, o déficit ele aumentou. Verificando o cálculo do gasto com pessoal do Poder Executivo, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, no segundo quadrimestre de 2018, comparando o período dos últimos 12 meses, porque assim, 12 meses, tá? Porque assim estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo alcançou 48,87% da sua receita corrente líquida. Em relação a esse percentual, é importante destacar algumas despesas que ainda estão em discussão no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, que não estão incluídas nesse cálculo. Temos aí o caso da Defensoria Pública do Estado, que não está incluída no cálculo do Poder Executivo. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que também não está sendo considerado no Poder Executivo. Abono de permanência, a decisão do Tribunal de Contas que permite a exclusão desses gastos. Os jetons está sendo discutido pelo Tribunal de Contas, também não estão sendo considerados nesse cálculo, jetons pagos a conselheiros em virtude de reuniões que são realizadas. Existem rubricas de verbas indenizatórias que também não estão sendo classificadas, rubricas da Folha. O terço constitucional de férias, que é o maior montante em relação às despesas, também não está sendo considerado. E há um entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional em relação aos contratos das OS que deveriam ser incluídas no cálculo do gasto com pessoal. Mas esse entendimento ainda está em discussão no âmbito do Tesouro Nacional. Então, a gente traz aqui para fins de transparência. Se todos esses gastos fossem considerados ou fossem incluídos dentro desse cálculo, o percentual seria de 51,14%, ultrapassando, assim, o limite máximo, que é de 49% para o Poder Executivo. Bom, com relação a esse caso aqui, por que o Estado está adotando essa metodologia da exclusão de algumas verbas para publicar abaixo do 49%? Isso foi uma decisão política de fazer, porque o impacto de publicar acima do 49%, ele é muito grave. A Lei de Responsabilidade Fiscal praticamente paralisa o Estado se o Estado publicar acima do 49%. Então, tem algumas verbas que não são salário, que são verbas indenizatórias. Então, nós estamos discutindo algumas questões com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público. De todo modo, aqui no Estado, nós estamos em fase de discussão, mas o Tesouro Nacional não aceita essas exclusões. Aí o Tesouro Nacional nos bloqueou todos os avais de financiamentos e as novas concessões de crédito. Então, o Estado está bloqueado em função dessa discussão aqui. Então, de todo modo, nós não podemos mais pegar financiamento novo, porque a União não dá aval. Enquanto nós não colocarmos a folha abaixo do 49% na metodologia da STN. Então, esse é o nosso grande gargalo esse ano e o ano que vem, e os outros também. Todas. Esse 51, ele é na metodologia da STN? Sim. Então, nós estamos longe aí 2,14. Em relação a esse 1,07... O 48 é na metodologia que está sendo discutida com o Tribunal de Contas, e o 51 do STN. Do STN. De todo modo, o contrato com as OS, a STN, ela suspendeu a aplicação. Então, nós estamos falando aqui em 50%. 50%. 50%. Então, nós só colocamos como... Essa conta
Processo de transparência, porque a STN está exigindo a inclusão da folha das OS, não é a OS em si. Porque a folha da OS é uma substituição de mão de obra do que o Estado se utiliza dessa metodologia. A STN também quer que sejam incluídos os serviços terceirizados. Então, praticamente, como a penalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal é muito alta em relação a esse quesito, o Estado resolveu, desde 2014, que ele está usando essa metodologia das exclusões. Então, essa discussão vem desde 2014. Algumas a gente ganha, outras a gente perde. Então, a gente está em discussão com o Tribunal de Contas para reincluir agora a Defensoria Pública e o Ministério Público de Contas. De todo modo, o Executivo vai ter que aceitar a Defensoria Pública como do Executivo, mas o Tribunal de Contas não aceita o Ministério Público de Contas na sua conta. Então, essa é a discussão que está hoje. Os serviços terceirizados, eles contabilizam? Não. Hoje ainda não. Não. Só aqueles que são em substituição a servidor. Então, sou cargo de contador na Secretaria da Fazenda. Se algum terceirizado for contratado para esse cargo, porque a estrutura existe, esse terceirizado seria considerado no cômputo. Mas aqueles que não são em substituição a servidor não são considerados. Porque a LRF ela só estabelece que aqueles que são em substituição a servidor, só mão de obra em substituição. E as OS são, na realidade. Então, a STN está batendo muito forte nessa questão. Ela está exigindo em todo o país a inclusão da mão de obra das OS. E ela suspendeu para esse ano, mas o ano que vem ela vai com toda a força de novo. Tem que usar os hospitais filantrópicos aí nesse processo aí. Daí tu compra o serviço. Isso. Em relação aos mínimos constitucionais de saúde e educação, então a Constituição Federal estabelece que 25% da receita líquida de impostos, então entram aqui todos os impostos arrecadados pelo Estado, assim como as transferências de impostos da União, FPE e IPI, descontado aquilo que transfere para o município. 25% tem que ser aplicado em educação. A Constituição Federal diz que 12% tem que ser aplicado em saúde, mas a gente tem um dispositivo na Constituição Estadual que implementou a aplicação, o aumento gradativo desse percentual, sendo 14% para 2018 e 15% em 2019 na saúde. A receita líquida de impostos somou 12.890 milhões nesse período de janeiro a agosto de 2018. O total aplicado em educação, na função educação, foram 2.340 milhões. A maior parte é em relação à folha de pagamento, 1.641, seguido das despesas de custeio, 579 milhões, e de investimentos, incluindo as apropriações da dívida. Foram 119, 2 bi. Quando tem o ponto porque quando tem o ponto é 2 bi 340. Então, comparado ao segundo quadrimestre do ano passado, nós tivemos um aumento de 8,33% na aplicação em educação. Aqui deixa eu fazer um parênteses. O Estado assinou para fazer o refinanciamento da dívida, para fazer aquela carência, em 2016 e 2017, o comprometimento de aplicar o teto dos gastos em relação às despesas primárias do Estado. Seria 2017 mais o IPCA, que deu 2,95%. Como a receita está crescendo 7%, e tu é obrigado a aplicar 25% em educação, mais o aumento do piso dos professores, nós furamos o teto. Então, a gente não conseguiu cumprir um teto que é incumprível. Basicamente, quando a despesa, a receita é vinculada a uma despesa, quando a receita aumenta, automaticamente tu tem que gastar naquela despesa. Então, basicamente, esse foi um dos fatores que nós estamos descumprindo o teto dos gastos esse ano, em função do aumento da arrecadação e do aumento concedido aos professores em função do piso dos professores. Este aumento é os 5% de maio? É. Na verdade, não é aumento, né? Mas é dispêndio. Porque é o congelamento desde 2015 com a 668. Sim. Ok? Mas é dispêndio. Verificando a aplicação conforme estabelece a Constituição Federal, do 25% em educação,
considerando as despesas liquidadas, aquelas que foram efetivamente executadas, o Estado já alcançou 27,22%, incluindo uma parcela de inativos. Considerando as despesas empenhadas, que é o que vai ser levado em conta no final do exercício, o Estado já estaria aplicando, nesse segundo quadrimestre, 27,74% da receita líquida de impostos em educação. Aqui é o quadro para demonstrar o quanto do inativo está sendo considerado nesse percentual. Então, foram considerados 494 milhões das despesas de inativos pagos com recursos do Tesouro do Estado, chegando aí o percentual de 27,22%. Se não fossem considerados esses inativos, o percentual cairia para 23,39% nesse período. Então, aqui nós temos um plano de redução desse percentual de 5% ao ano, até a exclusão total dos inativos do 25%. Então, esse ano ficou em 40%, ano que vem é 35%, o outro é 30%. Então, eu acredito que em 2 anos a gente consiga tirar os inativos da conta dos 25% da educação. Já em relação à aplicação em saúde, o total executado até esse segundo quadrimestre somou 2,178 bilhões. Na saúde, a gente tem uma inversão, né? A despesa com o pessoal ativo é a segunda maior despesa, o maior dispêndio está em relação à manutenção de serviços, isso por conta dos contratos com as OS que são classificadas nessa rubrica. Então, foi 1,315 bilhões para manutenção, considerando essas despesas, 773 milhões para pessoal ativo e 100 milhões de investimento. Tá, aqui no 1,305 tu já considerou as OS ali? Sim, aqui estão consideradas as OS, porque esse é o total a metodologia aplicado, da STN, né? aplicado em saúde. Tá. Então, em relação ao ano passado, nós tivemos um acréscimo de quase 12% na aplicação em saúde. Basicamente, o pagamento de dívidas e colocação em dia dos pagamentos desse ano. Então, nós ainda temos uma dívida assim, reconhecida, está em torno de 500, sabes? Mais ou menos? Saúde? Da saúde? 400 milhões. 400 milhões já estão reconhecidos. Nós ainda achamos que tem mais uns 400 não reconhecidos, que são notas de gaveta. Então, o que é a nota de gaveta? É aquele empenhamento feito até agosto, o setembro até dezembro ficou sem cobertura de empenho. Então, isso nós estamos regularizando. Mas nós vamos levar uns 2, 3 anos para regularizar todo esse período. Em relação à verificação do mínimo constitucional, as despesas executadas, despesas liquidadas na saúde, alcançaram 13,27% da receita líquida de impostos, e se fossem consideradas as despesas empenhadas, que é o que vai ser levado em conta no final do ano, o percentual seria de 14,69% da receita líquida de impostos. Nesse caso da saúde, nós não temos inativos computando como despesa de saúde, tá? Nesse caso aqui, os inativos não estão aqui. Nós temos uma parcela só na educação que em 2 anos a gente acredita que saia fora. De todo modo, aqui nós vamos cumprir o 14% no final do ano, porque o cômputo é sobre despesa liquidada. Então, isso nós estamos agora trabalhando esses 2 meses para fazer esse reconhecimento de despesas para deixar empenhado e liquidado. Na segurança pública, o total executado até o segundo quadrimestre foi de 1,783 bilhões, com acréscimo de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. A maior parte é de folha, 1,327 bilhões, seguida de manutenção de serviços públicos, 427 milhões, e investimentos, 29 bilhões. Vocês notaram que os nossos investimentos estão lá embaixo, né? Basicamente porque nós não temos recursos para fazer investimentos. E os fundos estão todos aí? Todos, da segurança pública? Toda a estrutura da segurança pública. Todos os fundos da segurança pública arrecadam quanto por ano? Não tenho Não, tudo bem. o valor aqui, mas Tranquilo. posso passar tá depois. Lá no início das taxas. Basicamente, é a receita de taxas que é 600 e poucos milhões. As taxas, basicamente, é segurança pública. Isso. Daqueles 600 e poucos milhões, eu acredito que sejam uns 500 da segurança pública. Mas, basicamente, se usa para pagar a folha deles. Usado. Antigamente, quando nós criamos os fundos, eles eram para fazer primeiro só investimento. Aí, com o aperto financeiro, aí começou a pagar manutenção. Com o aperto financeiro, começou a se pagar folha. Então, os fundos, hoje, eles pagam a folha da segurança pública. A Justiça e Cidadania também é importante a gente destacar o valor executado naquela
estrutura, foram 568 milhões no período de janeiro a agosto, a maior parte folha, e aqui também a manutenção de serviços públicos inclui os contratos de OS. O acréscimo foi de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. Basicamente, aqui também é pagamento de despesas de exercícios anteriores e a colocação em 2018 das contas em dia. Mas nós não estamos conseguindo colocar as contas da Justiça e Cidadania em dia ainda. Eu teria que ter uma disponibilidade de caixa em torno de 30 milhões mês. Eu estou conseguindo colocar 25, 20, 17, 18 todo mês. Eu não consigo colocar 30 milhões mês. Então, na Justiça e Cidadania, eu ainda tenho problemas de colocação de contas em dias. E eu tenho 4 presídios para ativar que eu não tenho verba. Os presídios estão prontos. Eu tenho que contratar os servidores para ativar os presídios. Mas eu não tenho espaço para fazer isso. Esse crescimento do gasto com o pessoal é contratação de novos servidores na Justiça e Cidadania? Porque cresceu num percentual muito acima. Foi a implementação de um aumento junto com o piso dos professores. Que vai até agosto do ano que vem. Isso. Tá bom. Eu que me meti. Em relação às despesas de exercícios anteriores, que o secretário está destacando bastante, isso aqui eram despesas que ficaram a serem executadas, a serem registradas em relação a períodos anteriores. Então, a maior parte está na saúde. Nesse período já foram 193 milhões registrados, seguido dos fundos da SJC, que também era outra situação bastante importante para ser regularizada, 17 milhões, e os demais órgãos, 172 milhões. Despesas que foram registradas no ano passado, que ficaram em restos a pagar, despesas empenhadas ou despesas liquidadas. Foi um total de 951 milhões inscrito em restos a pagar, a maior parte de não processado, e foram pagos até agora 527 milhões, sobrando um saldo de 143 milhões ainda de despesa a pagar. Resultado nominal, que é a variação de um período, do período atual em relação ao período anterior da dívida pública. Então, é estabelecida uma meta na LDO. Quando o resultado nominal é negativo, significa uma diminuição da dívida. Então, em relação a 2018, a meta é uma redução de 1,5 bilhão da dívida fiscal líquida, e o resultado alcançado até o período foi de 1,3 bilhão. Resultado primário, que é basicamente o resultado operacional, são as receitas primárias do governo menos as despesas primárias. Aqui não entram as receitas de empréstimos, as receitas de aplicação financeira. E a meta também é estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para 2018, foi estabelecida uma meta de 477 milhões de resultado primário, ou seja, um superávit primário, receitas maiores do que as despesas. E o resultado alcançado até o período está superando essa meta e representa 592 milhões. Basicamente foi usado para pagar a dívida pública, né? Sim. Dívida consolidada líquida. Aqui é importante destacar uma mudança da metodologia que foi realizada nesse exercício de 2018. Houve uma revisão dos haveres financeiros que diminuem a dívida fiscal líquida. Então, comparando em relação ao resultado alcançado no período anterior, no mesmo período do ano anterior, a gente tem um acréscimo percentual muito grande, mas esse acréscimo não foi por conta do aumento da dívida, e sim por essa mudança da metodologia de cálculo. Então, no segundo quadrimestre de 2018, o percentual da dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida foi de 94,42%, sendo que o limite é de 200% da receita corrente líquida. É a mudança de metodologia para se adequar à Secretaria do Tesouro Nacional. Garantias e contragarantias. Também a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece o limite. O limite máximo é de 22% da receita corrente líquida, e o Estado ele sempre teve bem abaixo desse limite. Então, foram 3,32% da receita líquida, corrente líquida. Ou seja, 728 milhões de garantias ou contragarantias. Essas garantias ou contragarantias são basicamente concedidas para as empresas estatais. No último quadrimestre deve aumentar, porque agora nós estamos registrando o contrato com a Celesc, com o BID. Isso.
Então, essa garantia que o Estado é garantidor do empréstimo vai aumentar essa linha aqui do 728. Todo o financiamento do BID vai ter que ser colocado nessa linha, tá? A capacidade, então, de endividamento é bem maior do que a que nós usamos O hoje. Estado tem capacidade de endividamento, mas ele não tem capacidade de pagamento Sim, das parcelas. pelo número ali. A capacidade de endividamento é basicamente a dívida consolidada líquida. Então, a gente teria, né, uma vez mais a receita corrente líquida, que é o nosso limite. As operações de crédito, o Estado tem pego bastante, menos operação de crédito esse ano, então foram 152 milhões, o que representa 0,70% da receita corrente líquida, quando o limite é 16%. Basicamente, nesse item, por que não saiu o empréstimo do Fundam? Basicamente porque a União não dá aval, porque nós estamos com a folha acima do limite. Comparando esses resultados com o cenário nacional, a receita o custeio versus a receita corrente líquida, nós temos o 10º menor comprometimento da receita corrente líquida com despesas de custeio, que representa 24%. Gasto com o pessoal do Poder Executivo, nós temos o 4º maior gasto com o Poder Executivo em relação aos demais estados. O maior é o Tocantins, com 55,34%. Essa metodologia é de cada estado, não é da metodologia da STN, tá? A metodologia da STN, ela altera todo esse parâmetro aqui, tá? Esses percentuais foram aqueles publicados e informados cada estado. pelos estados para a Secretaria do Tesouro Nacional. Em relação ao resultado previdenciário, nós temos o 4º maior déficit previdenciário, comparando todos esses estados. Aqui a gente não tem informação de todos eles, nós temos a informação de 25 estados. 2 a gente não obteve a informação. Não, volta lá. Opa. O 2,6 é só desses dois quadrimestres, né? Isso, esse então é o... Então é assim, ó, de janeiro a agosto desse ano, o Tesouro colocou no IPREV 2,6 bilhões para pagar inativos. Então, isso tirou toda a capacidade de investimento do Estado. Então, se o Estado tivesse 2,6 bilhões para investir, nós não estaríamos em crise, né? Em relação à dívida consolidada líquida, comparada com a receita corrente líquida, nós temos o 5º maior comprometimento da federação. E quanto aos investimentos, a Santa Catarina teve 1,230 bilhões, ficou em 12º lugar. Seriam esses resultados apresentados no segundo quadrimestre e a gente fica à disposição para esclarecimento de dúvidas. Obrigada. Esse é um quadro resumido das contas, né? Então, os quadros detalhados estão na Contabilidade Geral do Estado, estão no portal de transparência. Então, e qualquer dúvida, a gente está aqui para esclarecer. Senhores deputados, feita a apresentação, abro a palavra aos senhores deputados por inscrição para as manifestações. Deputado Milton Obos, por primeiro. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, cumprimentar pela apresentação, bastante clara. E, secretário Paulo Eli, nós sabemos que vivemos essa crise, apesar da receita tributária de Santa Catarina ainda ser bastante positiva se compararmos com o cenário nacional. E uma dúvida que eu tenho, nós temos aí da Lei Candir 34 milhões, né? Sim. Que foi a receita no quadrimestre. Como é que ela retorna a Lei Candir para as empresas? Qual é o critério que é utilizado para isso? Mais algum deputado queira fazer? Deputado Natalino, por gentileza. Três deputados, o secretário Paulo Eli responde. Deputado Milton Obos, deputado Natalino, deputada Luciano Carminato. Primeiro bloco. Se o me permite, presidente, eu queria fazer uma pergunta. Foge um pouco desse contexto, mas é arrecadação, secretário. É a questão do decreto 780, está aqui, alguns deputados do setor produtivo, que penalizou os produtores de suínos. E a nossa conversa era sempre com o Marco Aurélio, ele esteve ontem, inclusive, aqui,
e que havia a intenção do governo de mandar para cá um projeto de lei. O decreto já foi sustado, se não existe mais, mas não obrigando a execução dessas notificações que foram feitas. Inclusive, muitos produtores lá do Oeste não conseguem mais nem empréstimos bancários em função de que tem essa pendência judicial. Então, a intenção era mandar um projeto de lei para a Assembleia, que ela isentasse a cobrança dessas notificações, e parece que não está havendo esse entendimento lá, e a gente gostaria de saber de Vossa Excelência o que é que o governo pretende fazer com essa questão. Deputada Luciana Carminati. Secretário, 3 questões. Primeiro, dívida ativa e desonerações nesses 8 meses. Qual é o percentual e o montante? Segundo, em síntese, qual a capacidade de investimentos nesses 8 meses? A estimativa, volume de recursos. E terceiro, os jetons. Nós temos convivido com alguns conselhos que têm jetons e outros não. Como que o governo trabalha isso? Tem uma regulamentação? Está se pensando em algo nesse sentido? Porque o valor é bastante alto, né? 1.300 bi, diante do cenário de um orçamento praticamente estrangulado. Né? É 1.300 bi, né? 1.300 bi. 1.300 bi. Ok. Secretário Paulo Eli. Tá, primeiro com relação à Lei Candir. Eu participei na elaboração em 97, 96, quando foi feita a Lei Candir. Então, naquela época, para o produtor de soja, de milho, para exportar, ele tinha que pagar 13% de ICMS. E o produto semi-industrializado também tem que pagar 13% na exportação, principalmente fumo e o minério de ferro e todos os produtos semi-industrializados e os produtos naturais que eram exportados tinham que pagar 13% de ICMS. O que a Lei Candir fez? Ela isentou. Os estados conseguiram, naquela época, uma compensação provisória. Depois, politicamente, foi se estendendo, hoje está minguando. Então, na realidade, esse ano, nós estamos recebendo em torno de 4 milhões mês, em função da nossa perda. Como Santa Catarina exporta mais produtos industrializados, a nossa perda ela foi pequena em relação a isso. Nós exportamos fumo, farelo de soja, mas é um volume pequeno em relação à nossa pauta de exportações, porque nós exportamos mais produtos industrializados que já são isentos de ICMS. De todo modo, nós estamos conseguindo lá no Congresso, agora no final do ano, mais 1.950 bi para repartir entre os estados, que deve dar uns 30, 40 milhões para o estado de novo. Mas ano que vem a gente acredita que isso acabe. Então, a Lei Candir, basicamente, é a compensação que a União nos deu em função da perda do ICMS, da exportação de produtos naturais e semi-elaborados. Isso, acredito que vai minguando e vai acabar. Com relação ao decreto 780, eu revoguei o decreto e aprovei no CONFAS a anistia das multas. Mandei o projeto para a Casa Civil, o projeto de lei para vir para cá, só que o projeto ficou muito vago. E a Casa Civil, aí ela solicitou à Fazenda que fizesse o levantamento lá na região de Chapecó de todas as notificações emitidas para não ficar uma anistia vaga. Então, assim, a anistia vai sair por notificação que foi emitida contra aqueles produtores agropecuários. Então, isso está sendo feito e isso eu não vou conseguir mandar agora nesse período, porque o levantamento está sendo feito ainda. Porque os fiscais que lançaram esses débitos em cima daqueles pequenos produtores, eles estão com as notificações ainda em andamento. Então, eu mandei levantar todas. O ato legislativo tem que sair com o perdão de todos os atos do Poder Executivo, do agente fiscal, porque senão fica muito vago. Eu tenho uma outra questão em relação à família, à agricultura familiar, que também eu estou conseguindo no CONFAS também um perdão dessas dívidas, só que o Estado do Paraná está bloqueando, então tem essas duas questões que estão comigo lá para resolver. Mas o Poder Executivo vai mandar essas leis. Relação à dívida ativa e desonerações. Isso é um tema que nós estamos discutindo. A dívida ativa do Estado, basicamente, é uma dívida podre, porque o Estado é o último credor na lista para se habilitar a receber algum crédito. Quando o Estado se habilita, a Receita Federal vem primeiro. Primeiro são encargos trabalhistas, depois a Receita Federal, depois é o Estado, depois é o município.
Então, todas aquelas dívidas ali, praticamente todas são podres. São dívidas daquelas empresas, principalmente do Vale do Itajaí, de Joinville, que faliram em função de que o governo central fez a abertura econômica sem fazer reforma tributária. Então, se a senhora for passar por Brusque, a senhora vai ver que todas aquelas carcaças de fábricas ali, todas aquelas carcaças estão na nossa lista de dívida ativa. Então, é uma dívida incobrável. Nós temos dívidas, é claro, de quadrilhas do crime organizado, da sonegação, mas essas nós estamos em execução, essas a gente sabe que recupera, mas há essas dívidas de empresas que faliram em função da abertura econômica sem fazer reforma tributária, essas nós não vamos conseguir cobrar. Em relação às desonerações, o pessoal fala muito mal das desonerações, mas as desonerações estão fazendo com que o Estado tenha o menor índice de desemprego do país, porque nós estamos conseguindo atrair empresas para o Estado, e essas empresas só vêm porque o Estado dá um incentivo fiscal. O que está sendo feito agora? Também exigência em função da LDO, que exigiu que o Estado reduzisse para 16% o volume da renúncia fiscal. Esse é um trabalho que está sendo feito. Nós vamos eliminar as distorções. Por exemplo, hoje eu tenho no shopping center, uma loja A paga ICMS, a loja B não paga, em cima dessas distorções que nós temos. Então, isso está sendo tudo reavaliado. Jeton são a remuneração dos conselhos. A maior parte são os conselhos onde participa a sociedade organizada. Nós temos no Conselho de Contribuintes, nós temos na Jari, lá no DEINFRA, que é as multas de trânsito. Nós temos alguns conselhos que são remunerados, que deu 1.300.000 nesse período. Senhores deputados, vamos ao segundo bloco. Deputado Zé Milton Schaefer, deputado Luiz Fernando Vampiro, deputado Gabriel Ribeiro. E depois, por último, vamos já direto também ao deputado Rodrigo Minotto. Secretário, muitas já foram respondidas, mas uma grande preocupação nessa reta final, no segundo quadrimestre, é com relação à dívida na Secretaria da Saúde e principalmente a implicação que ela tem em... Nós temos hospitais filantrópicos. No ano passado, muitos deles tiveram que vender parte do patrimônio para honrar pagamentos de médicos e tudo mais. E qual é a sua visão? Eu quero primeiro reconhecer o esforço que o senhor está fazendo esse ano, né, para colocar em dia e tratar um tratamento diferenciado e organizar, né? A Secretaria da Saúde ela precisa passar por um choque de gestão no futuro na questão dos contratos. Mas uma preocupação grande é que essa dívida, ela continuando, ela está penalizando os principais parceiros do Estado, além da população que usa os serviços que precisa, que são os hospitais filantrópicos, que eles têm um custo por atendimento, por cirurgia, por paciente atendido, né, cerca de 1/3, né, dos nossos hospitais públicos. Então, a preocupação é que a gente observa muitas instituições dessas fechando, saindo do Estado, porque a cada ano eles têm que se desfazer de parte do patrimônio para cumprir, e eles cumprem um serviço público, né, que é atender SUS. Então, se existe uma equação, como é que nós vamos fechar o ano? Como é que o senhor vê nessa questão da saúde, principalmente com contratos com prestadores de serviços lá na ponta, que são esses hospitais? E outra preocupação é, nós temos que pagar a nossa dívida, mas como que nós vamos fazer? E aí você coloca essa questão da dívida ativa, que é difícil de cobrança. Qual é a estratégia, né? Nós vimos aí, qual é a sua visão com relação à questão de pessoal e à defensoria pública? Porque volta e meia aportam projetos aqui, geralmente de aumentos salariais, né? E a gente observa que o Estado sempre ele é favorável a isso, e alguns outros órgãos que têm buscado nessa área não têm conseguido, como, por exemplo, a gente observa que a agricultura ela é responsável por 29%, 30% do nosso produto interno bruto, mas há mais de 10 anos, né, que o gasto deles, do orçamento, é o mesmo. E a secretaria é uma secretaria que hoje tem 9 funcionários efetivos, né? E Santa Catarina se relaciona com China, Coreia, Japão, uma secretaria que tem 9 funcionários efetivos na Secretaria da Agricultura. Então, eu queria ver qual é a sua visão sobre essas questões. Deputado Luiz Fernando Vampiro. Senhor presidente, demais deputados, primeiro eu gostaria de parabenizar a Graziela pela explicação, cumprimentar o secretário Paulo Eli,
que no começo do ano esteve nesta mesma comissão e fazendo relatos e previsões, e as previsões estão mais ou menos consolidadas dentro daquilo que ele colocou. Mas eu gostaria de fazer algumas ponderações e, inclusive, algumas com resposta. Muito se discutiu nessa casa parlamentar, e é uma casa eminentemente política também, nas suas discussões, principalmente em plenário, que o Fundan 2 não deu-se através de ordem ou de ação do atual governador Eduardo Pinho Moreira. E, na verdade, as cartas consultas feitas ao BNDES, na verdade, mostravam que os técnicos, tanto do BNDES quanto do Tesouro Nacional, entenderam que era melhor fazer investimentos no estado de Santa Catarina propriamente e não passar aos municípios em virtude da falta de investimento do estado de Santa Catarina. Na verdade, a minha pergunta é esta. A carta consulta de financiamento para as obras importantes e estruturantes no estado de Santa Catarina, tais qual acesso ao aeroporto, as pontes e uma série de outras obras, se encontra ainda tramitando dentro do Tesouro ou estão aguardando a decisão efetivamente da baixa do limite prudencial da folha? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é que, na análise feita, deu-se notar que os investimentos realmente estão pífios em relação à arrecadação. Isso é fato e verdadeiro, e nós entendemos que passa um tempo, as escolas ruem, os buracos aparecem, a saúde tem uma demanda expressiva e, na verdade, nós entendemos que o Pacto por Santa Catarina foi um grande projeto de investimento feito na ordem de bilhões de reais com recursos do BNDES, do BID, da CAF, da Cooperativa Andina de Fomento, do Banco do Brasil 1 e 2, da Caixa Econômica Federal. A minha pergunta é, o percentual desses financiamentos, porcentagem média, quantos já foram executados, perfeito? Se as parcelas já estão vincendas ou vencidas, ou seja, se já está em pagamento, na verdade, nesses exercícios em relação aos financiamentos que foram contraídos. A minha segunda pergunta, na verdade, ela vai de encontro mais ou menos o que colocou o deputado Zé Milton Schaeffer. Em relação aos Obrigado, senhor presidente. Em relação aos 400 milhões de gaveta, existe ali, são hospitais filantrópicos, são OS, são empresas terceirizadas, são empresas, na verdade, de insumos, está tudo dentro de um bloco consolidado, ou há, na verdade, a grande maioria, o percentual maior de hospital filantrópico, de repasse financeiro, como é que ela está individualizada nesse momento? Obrigado, senhor presidente. Deputado Gabriel Ribeiro. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores deputados, bom dia, senhor secretário. Quero parabenizá-lo pela apresentação, secretário. E com relação aos repasses do governo federal para Santa Catarina, nós somos considerados, e isso aí reconhecidamente já, como um estado pagador. Nós recolhemos muitos impostos federais e recebemos um tratamento discriminatório do governo federal com relação aos demais estados do Brasil, inclusive com os demais estados da região sul do Brasil. No ano passado, nós recolhemos impostos de Santa Catarina em torno de 51 bilhões de reais, recebemos de transferências em torno de 9 bilhões de reais em 2017. Analisando o quadro que Vossa Excelência apresentou, nós verificamos, inclusive nesse slide que está aparecendo aqui, que houve um acréscimo de repasses do governo federal nesse segundo quadrimestre de 9%. E no que se refere principalmente ao repasse do FPE, para Santa Catarina, que houve o acréscimo. Na questão da transferência de recursos naturais diminuiu, Lei Candir diminuiu, a CID praticamente ficou igual e também aumentou o IPI, mas o FPE aumentou. Queria que Vossa Excelência pudesse falar, expor para nós a questão do FPE de Santa Catarina com relação aos demais estados do Brasil, esse repasse que é feito para Santa Catarina, os recursos que são enviados para nós, o percentual que a União transfere para o nosso estado, tendo em vista que hoje, pelo quadro atual que foi apresentado aqui, Santa Catarina hoje tem hoje as receitas estão bem comprometidas, principalmente com gasto pessoal, com gasto com a Previdência, inclusive, que é outro questionamento que eu faço para Vossa Excelência, a questão da Previdência. Então, o primeiro seria do repasse do governo federal, precisamente em relação ao FPE, e outro em relação à Previdência. No primeiro quadrimestre, foi gasto com a Previdência 2,6 bilhões. Não, essa é a diferença. A diferença da Previdência foi... Não, o Estado tirou dos impostos 2,6 bi. 2,6 bi. No segundo quadrimestre, nos 8 meses, né? Nos 8 meses. E na projeção,
fazendo mais um terço, vai para torno de 4 bilhões de reais. Essa é a previsão. Para esse ano, que o Estado vai ter que tirar dos impostos para pagar a Previdência. Aonde é que nós vamos chegar? Como é que nós vamos cobrir esse buraco? Então, é um questionamento que eu faço para Vossa Excelência e era isso. Bom, com relação Por último, deputado, secretário Paulo, por último, deputado Rodrigo Minotto e depois Vossa Excelência para a manifestação final. Senhor presidente, obrigado. Cumprimentar a Graziella e o secretário Paulo Eli pela disposição de vir aqui apresentar esses dados para nós. Eu vou ser bem objetivo, senhor presidente, até porque o meu estilo é esse mesmo. Senhor secretário, primeira pergunta, se há algum risco no atraso do pagamento dos servidores do Estado nos próximos 6 meses? Se vocês têm algum estudo ou análise sobre isso. Várias foram as recomendações do Tribunal de Contas do Estado sobre o não cumprimento da alíquota do artigo 170. Então, diante disso, isso é uma questão de vontade política ou é falta de recurso mesmo? Outra questão é com relação ao índice, se há algum percentual de liquidação da dívida ativa nesse exercício 2018. Você falou que realmente a dívida ativa do Estado é uma dívida ativa podre, que não tem recuperação, não tem... Mas a gente percebe pelo o número e pela quantidade de devedores do Estado, existem muitos devedores que estão no pleno exercício das suas atividades comerciais e industriais. E o que o Estado tem feito para a recuperação dessa dívida? E se tem um valor estimado da renúncia fiscal no exercício de 2018. Era isso, senhor presidente. Com a palavra do secretário Paulo Eli. A primeira pergunta eu esqueci. Qual era a primeira? É sobre se há algum risco no atraso do pagamento dos servidores nos próximos 6 meses. Tá bom. Deputado, os hospitais filantrópicos, eu não tenho os dados aqui, mas eu acho que os hospitais filantrópicos estão em dia. Ao menos 2018. Eu não tenho conhecimento de dívida relativo aos exercícios anteriores. Eu tenho dívida de exercícios anteriores com as OS. Essas eu tenho e o volume é bem grande. Com os fornecedores também e com relação a prestadores de serviço. Então, basicamente, contas de 2016 e 2017. De todo modo, algumas de 2018 vão ficar porque eu paguei 500 milhões quer dizer, de todo o governo foram pagos 500 milhões de despesas de exercícios anteriores. Então, não tem fluxo financeiro para cobrir tudo isso. A dívida da saúde, amanhã nós temos uma audiência no fórum, porque o Ministério Público ele acionou todas aquelas contas que o Estado tem em atraso. Então, lá no fórum, nós vamos fazer um plano de pagamento com o juiz, para que a gente consiga usar o 1% de acréscimo do ano que vem, da saúde, basicamente para pagar dívidas. Então, esse é o entendimento judicial que a gente está levando lá, a proposta de acordo judicial com o Tribunal de Justiça e com o Ministério Público. Então, esse é o acordo que provavelmente amanhã a gente vai levar para lá. Em relação à saúde, E a ADIM que o Estado recorreu, então, daí? Ele hoje entende que precisa gastar 15 e, ao mesmo tempo, entrou com uma ação de inconstitucionalidade na emenda aqui? Mas, deputado, nós temos que atender a questão da forma. Então, eu preciso atender o 14% esse ano. Só que se eu pagar as despesas do ano passado, eu estou pagando o 13% que não foi pago. E eu não tenho dinheiro para pagar os 2%. Então, essa é a resposta. Com relação à ADIM, de todo modo, nem 15% é suficiente para atender a questão de saúde pública. Porque nós estamos envelhecendo e morrendo mais tarde, e nesse período que nós estamos na velhice, nós usamos mais os serviços públicos. Então, a tendência de aumento do gasto com saúde, ele é geométrico. Olhe a falência dos planos de saúde. Basicamente, o senhor vê por aí, que não tem como pagar essa conta. Bom, os financiamentos, em relação à Fundan, todos os financiamentos. Todas as cartas consultas estão lá no BNDES, mas estão todas bloqueadas pela STN. Enquanto o Estado não baixar o limite da folha, a STN não dá aval. Assim foi com o Fundan, com os municípios, assim foi com os projetos de investimento.
De todo modo, nós temos, por essa Assembleia aqui, aprovado 1,5 bi de financiamento, que nós não conseguimos pegar os empréstimos porque nós não temos capacidade de pagamento. Então, nós temos autorização legislativa para fazer, mas nós não conseguimos executar, em função de que a folha está acima do limite e nós não temos capacidade de pagamento pela análise de risco do banco. Aí a STN tem que dar aval. Aí ela não dá enquanto nós não reduzimos a folha em relação à receita corrente líquida. Notas de gaveta nós temos de 2016 e 2017, que era outro item aqui. Essas notas elas estão sendo reconhecidas e elas estão sendo pagas. Quer dizer, mas nós acreditamos que a gente leve 2 anos para colocar essas contas em dia. 2 anos ainda. Com relação ao FPE, o Estado de Santa Catarina tem o menor índice depois de São Paulo. São Paulo é 1% do FPE, Santa Catarina tem 1,28%. O Maranhão, com a mesma população, tem 7%. Então, de todo modo, isso é isso é uma consequência de, na época do regime militar, o presidente Geisel, ele, para manter o regime militar com apoio do Congresso, ele estabeleceu o número mínimo de deputados por estados e territórios. Então, cada estado e território tem um número mínimo de 8 deputados. E as bancadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, elas são superiores à do Sul e Sudeste. Então, isso faz com que a maior parte dos recursos da União sejam distribuídos para esses estados, mesmo sem ter arrecadação nesses estados. Então, isso é uma questão do Pacto Federativo, isso é uma questão política, que eu acredito que não vai se resolver no curto prazo. Então, nós temos estados que têm 500 mil habitantes, que têm 8 deputados. Nós temos Santa Catarina, que tem 7 milhões de habitantes, que tem 16 deputados. Aí soma 4 estados pequenos com 8 deputados cada um, 4 vezes 8, 32. Então, essa é a conta que a gente faz. O Senado não, o Senado é 3 por estado ou território. Não tem mais território, mas são os estados. Então, como é que é feito o critério de cálculo do FPE? É uma fórmula. É uma fórmula? É uma fórmula estabelecida em lei complementar. Em Santa Catarina é 1,28. Os municípios recebem pela população. O FPM, então, a melhor forma de cálculo é o FPM, porque é pelo número de habitantes. Então, os municípios recebem 4 e pouco em relação a esse volume aqui, porque o FPE e o FPM têm a mesma base de cálculo. E a União, ela respeita o percentual determinado na lei complementar? Sim, respeito. Respeito. Sr. Paulo Eli, nessa mesma esteira, só para tirar uma dúvida, a gente viu aí que o retorno do IPI cresceu muito. Isso é o dinamismo da nossa indústria. Né? É a recuperação econômica. 24% a mais do que no mesmo período do ano passado. Qual é o percentual do IPI que volta para o Estado, daquilo que nós mandamos? Também nós arrecadamos muito. É a mesma fórmula do FPE. Mesma fórmula? Mesma fórmula. Nós somos, depois de São Paulo, o segundo que menos recebe. Coisa de doido. Com relação ao atraso do artigo 170. O artigo 170, o atraso é porque não tem dinheiro. Quando nós conseguirmos tirar os inativos da educação, dá para cumprir o artigo 170. Porque não tem dinheiro para... Hoje, basicamente, eu tenho dinheiro para 3 coisas. O governador decidiu aplicar em saúde. Ficou a descoberta a manutenção rodoviária e o sistema prisional. Então, eu preciso de volume de recursos para cobrir essa. Então, se vocês olharem, os hospitais estão com os estoques de medicamentos praticamente em dia e os fornecedores estão sendo pagos. Mas tem uma dívida para pagar. Em relação à dívida ativa, acho que eu já respondi ali. O percentual da dívida ativa da cobrança mensal, eu não tenho aqui, mas agora temos o refis, vamos ver se muitas empresas vão aderir agora à dívida ativa, mas o percentual é baixo em relação a isso. Eu respondi que a maior parte da dívida ativa é podre, realmente é podre, mas a outra parte da dívida ativa são litígios judiciais. Para vocês terem uma ideia, 34% do PIB está em litígio nos tribunais administrativos e judiciais em relação a tributos, em função da nosso sistema tributário ele ser muito complexo. Hoje o Estado não tem certeza do que ele está cobrando está certo e a empresa não tem certeza do que ela está pagando está certo, em função da complexidade da legislação. Nosso sistema tributário ficou muito complexo, ele tem que ser simplificado, padronizado, para evitar esses litígios. Segundo o último dado que eu vi, eram 34% do PIB. 34% do PIB são 2 trilhões de reais que estão nos tribunais. 2 trilhões de reais. O nosso PIB é de 9 bilhões.
A renúncia fiscal, eu já falei, a previsão desse ano é em torno de 6 bilhões. Nós temos que reduzir para 16% até o ano mais... Não, 16% é 4 anos. É 4 anos. Então, esse é um trabalho que está sendo feito. Vou fazer a última pergunta. Não, a pergunta dele ali, que isso causa terror, né, para todo mundo, né? Não tem chance de atrasar a folha nos próximos 6 meses. Essa é a resposta. E vou fazer uma última pergunta, senhor secretário Paulo Eli. Regisse. Ainda a secretaria concede isenção fiscal sem autorização legislativa? Não. Nós, em função da Lei Complementar 160, que deu a possibilidade dos estados eles convalidarem todo o passado em relação aos benefícios fiscais, regularizarem isso, ao Tribunal e tem uma penalidade muito forte para os gestores que concederem benefícios fiscais sem autorização legislativa, para o gestor e para o Estado. E o Tribunal de Justiça cancelou o artigo 99 da nossa lei do ICMS, que permitia que o convênio que eu aprovo no CONFAS, eu faça o decreto automático. Então, agora, o convênio tem que passar aqui. Então, eu tenho lá um projeto de lei que eu estou internalizando, mais ou menos, acho que tem uns 30 convênios, que eu estou terminando o projeto para mandar. Então, ali tem a energia fotovoltaica, tem a questão dos free shops, tem a questão de vários... A questão do segmento da agropecuário, os créditos presumidos da agroindústria, todos esses nós estamos agora legalizando, por lei estadual. Senhor deputado, não havendo mais perguntas, dou por encerrada a apresentação do eminente secretário Paulo Eli e da sua assessora diretora de contabilidade. Suspendo a reunião por até 5 minutos para que o senhor Paulo Eli possa se afastar. O deputado escolhido pelo líder da bancada a que pertence para ocupar vaga nas comissões permanentes deve, obrigatoriamente, fazer parte de, no mínimo, 2 e, no máximo, 5 comissões. A história é a identidade de um povo. Senta. Todo mundo agradece, secretário, pela apresentação. Foi você que fez, né? Parabéns aí. Reunião. Pela ordem, deputado Milton Óbidos. Senhor presidente, sem projetos para relatar. Retirado de pauta o PL 0163.8/2018. Deputado José Milton Schaeffer, por gentileza. Foi. Okay. Aguardar então o deputado Zé Milton, que é o único que tem projetos para relatar. Deputado Milton Óbidos, não tem? Não, ele retirou de pauta. O deputado Milton Óbidos retirou o PL 0163.8/2018 de pauta. Deputado Gabriel Ribeiro, deputado Rodrigo Minotto, deputado Luiz Fernando Vampiro, deputado Patrício, deputado José Milton Schaeffer, Vossa Excelência, com a palavra para relatar os projetos em poder de Vossa Excelência. Presidente, primeiro eu quero fazer um comentário aqui. A temperatura dessa sala é em homenagem ao Gabriel Ribeiro, que é de Lages e da Coxilha Rica, ou é assim mesmo que eu tô? Tá muito frio aqui dentro. Se puder dar uma regulada. Vou trazer uns pelegos aqui para a Comissão de Finanças para esquentar o povo. Não.
Presidente, eu quero encaminhar aqui, primeiro, o projeto de lei número 99.6 de 2018, que altera a lei número 15.736 de 2002, que dispõe e define a disciplina a piscicultura de águas continentais no estado de Santa Catarina e adota outras providências. Esse projeto de lei, ele, na verdade, faz uma adequação, né, à questão do Código Ambiental e permite, né, conforme já a nível nacional, a exploração de algumas áreas de piscicultura no interior de aquicultura que antes, né, pela lei atual, inclusive impede os órgãos ambientais de licenciamento. Então ele adequa a legislação estadual a uma série de preceitos que tem causado uma série de dificuldades, principalmente para a agricultura familiar. E a piscicultura hoje é uma atividade altamente rentável, tem trazido grande retorno para os nossos agricultores. Em algumas propriedades chega a ser a principal fonte de renda. E o nosso Código Ambiental permite, né, uma série de ações, e a nível nacional também, e que precisavam ser adequados. Por isso foi feita uma convalidação de diversos projetos. O governo do estado mandou esse projeto para cá, ele já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto já foi bastante discutido em órgãos ambientais, como a Secretaria da o Instituto IMA, a Secretaria da Agricultura, Desenvolvimento Econômico Sustentável, a própria Polícia Ambiental também, num processo que vem sendo aprimorado desde o ano de 2013. No que tange aí a aspectos específicos, né, a serem observados nesta comissão, o projeto é totalmente compatível, não tem nenhuma inconformidade, nem criará nenhum ônus, né, ao erário, e por isso, né, o nosso parecer, ao parecer número, aliás, 289 de 2017 da Consultoria Jurídica da Secretaria da Agricultura e de Pesca, acolhido pelo então secretário daquela pasta. Portanto, em face de não existir nenhum óbice orçamentário ou financeiro, em face também de ser um projeto meritório e que desburocratiza a aquicultura nas propriedades agrícolas do estado de Santa Catarina, facilita e adequa a questão do licenciamento ambiental também para o Instituto do Meio Ambiente do nosso estado. O nosso voto a esse projeto de lei é pela aprovação, presidente. É pela aprovação, parecer e voto do deputado Zé Milton Schaefer, ao PL 0099.6/2018, de autoria do Governo do Estado, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontra aprovado. Continuo com a palavra o deputado Zé Milton. Presidente, quero também aqui relatar o projeto de lei número 213.1 de 2018, que dispõe sobre a estadualização da rodovia municipal PGR 443 do município de Pedras Grandes e da outras providências. O autor é o excelentíssimo deputado Valmir Comim, né? Nós relatamos esse projeto. Ele cumpre todas as exigências legais, né? Isso já foi fruto de audiência pública naquele município, é um anseio daquela comunidade. E nessa linha, ao estudar todo o projeto, constatamos que não implica em nenhum aumento ou diminuição de receita pública do Estado, no âmbito do Estado, uma vez que a rodovia, uma vez que a alteração pretendida, nesse momento, tão somente estadualizar a rodovia municipal PGR 443 no trecho pertencente ao município de Pedras Grandes. Destaco ainda que a proposta semelhante à presente oriunda desse projeto de lei culminou na edição da Lei número 1609 de maio de 2013, que dispõe sobre a estadualização do trecho da rodovia 447, divisa entre os municípios de Balneário Gaivota e Sombrio, que adota outras providências. Sendo assim, e por tudo o mais que consta nos autos, não vislumbro nenhum óbice orçamentário, financeiro, regular a tramitação dessa matéria nessa Casa Legislativa. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 213.1 de 2018, no âmbito desta comissão. Pela aprovação, o relatório e voto do deputado Zé Milton Schaefer ao projeto de lei da autoria do deputado Valmir Comim, de número 0213.1/2018. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado concorde, permanece como se encontra aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Presidente,
Só quero aqui fazer o encaminhamento, né, aos ofícios 0012.1 de 2017, que encaminha o relatório de atividades do Tribunal de Contas do Estado relativo ao 4º trimestre de 2016. O autor, óbvio, que é o Tribunal de Contas, né? Não encontramos assim... Qual o número do ofício, deputado? Esse é o 0012, do 4º quadrimestre. O referido relatório apresenta informações que demonstram, por meio de textos, tabelas e gráficos, o desempenho das atividades do controle externo no âmbito estadual e municipal, das atividades administrativas e de relações institucionais. O volume 2 trata do relatório de diárias destinadas a conselheiros e servidores daquela corte. O volume 3, 4 e 5 registram os balancetes mensais do trimestre constituídos da unidade gestora das células orçamentárias. Nos volumes 6, 7 e 8 encontra-se a relação dos credores e as notas de empenho emitidas no 4º trimestre de 2016. O volume 9 contém o relatório da coordenação de auditoria interna, seguindo a determinação do artigo 74. Qual o encaminhamento, deputado? O encaminhamento, presidente, isso aqui, na verdade, é pela aprovação, mas, na verdade, é apenas para ficar constando nos arquivos aqui. À disposição dos senhores deputados. À disposição de todos os senhores deputados. Em discussão, o parecer ao ofício 12.1/2017. Não havendo quem queira discutir, aprovado o parecer do deputado Zé Milton. Da mesma forma, o ofício número 32.5 de 2017, que encaminha o balanço geral de 2016 e relatório da auditoria interna, número 84 de 2017, e o relatório da atividade anual do Tribunal de Contas do Estado relativos aos exercícios de 2016. Fica à disposição, as questões são as mesmas, de todos os senhores deputados. O mesmo encaminhamento o deputado Zé Milton dá ao ofício 0032.5/2017. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, concorde pelo menos como se encontra aprovado. Senhor deputado. Presidente, gostaria só de ver da possibilidade de extra pauta, se for possível, ainda do projeto de lei 474, se isso for havendo possível. concordância, Vossa Excelência pode fazer o relatório. Ok. Projeto de lei número 474.9 de 2017, que dispõe sobre o dever de as empresas concessionárias de serviço de telefonia móvel permitirem ao consumidor a acumulação de franquia de dados, quando não utilizada no mês de aquisição para uso no mês subsequente. O autor do projeto de lei é o deputado João Amin, né? E a proposição ela visa impor às concessionárias de serviço de telefonia móvel que permitam ao usuário a acumulação de franquia de dados para o mês subsequente, quando não utilizada integralmente no período sob pena de multa. Dessa forma, no que tange aos aspectos específicos a serem observados nessa nossa comissão de Finanças e Tributação, vejo toda a compatibilidade e adequação às leis orçamentárias estadual. Entendo que a propositura em comento não criará nenhum ônus ao erário, podendo inclusive resultar em aumento de receita no caso de seu descumprimento. Ante ao exposto, e em face de existir qualquer óbice financeiro, voto pela aprovação do projeto de lei número 474.9 de 2017. É pela aprovação, parecer e voto do deputado Zé Milton ao projeto de lei de número 0474.9/2017, de autoria do deputado João Amin. Em discussão. Senhor deputado Gabriel Ribeiro com a palavra. Vista em gabinete. Vista em gabinete, deputado Gabriel Ribeiro. Senhor deputado, não havendo mais nada a deliberar, ainda comunico aos senhores deputados que o prazo para apresentação de emendas parlamentares, em especial as impositivas, já está em curso. Iniciou-se no dia 20. No dia 19 e vai até o dia 4. Por gentileza, procurem a coordenação do orçamento estadual. Não havendo mais nada deliberado, dou por encerrada a presente reunião, convocando outra ordinária para a semana que vem. Muito obrigado e um bom dia.